Olá, muito boa tarde, aqueles que estão nos ouvindo. Professor Calazans, com o nosso bate-papo aqui, neuropsicopedagogia, técnicas de aprendizagem, vamos ver tudo isso, tá? Provas e concursos, técnicas de estudo, técnicas de ensino e memorização. Professor Calazans, técnicas de aprendizagem, estudo e ensino é a mesma coisa? Não, nananinha. Deveria até ser a mesma coisa. Na realidade, se complementam, mas são coisas diferentes. E se nós não soubermos bem a diferença e mais ainda aplicar essas diferenças, temos aí um grande problema. Então, nós temos aqui professores já na nossa sala, além do que vai ficar gravado, ok? Vai ficar gravado e vocês poderão acessar depois. Então, tem alunos, tem concurseiros já nos ouvindo e vamos progredir aqui com a nossa aula de hoje aqui, ok? Neuropsicopedagogia, a gente vai explicar melhor o que vem a ser neuropsicopedagogia. Então, vamos lá. Tem uma pedagoga aqui. Ô, Jô, você já viu falar nessa expressão, neuropsicopedagogia? Sim. Chegou a estudar isso e aplicar? Não. Não. Tá bom. Aí eu faço uma perguntinha aqui, ó. Aqui, ó. Por que alguns alunos entendem a matéria e outros da mesma turma não entendem? Serginho, você que é aluno, que é concurseiro, na verdade já é funcionário público, está tentando outros concursos aí que eu sei. Você já viu isso acontecer em algum lugar? Já, professor, já participei, fiz cursinhos, né, presenciais no Damásio e tinha alunos assim que, né, tinha dificuldade, né, de entender. Outros entendiam, mas muitos, assim, eu vi aqui, alguns, né, tinham dificuldade de entender, né, a matéria, né, assim, por causa das leis, né, interpretação das leis. Ok. Isso aqui, viu, isso aqui acontece por causa de vários motivos. Eu não vou especificar nenhum, mas vou falar de um aqui, tá? Por que que isto acontece? É o nosso bate-papo de hoje, onde eu vou apresentar um elemento do processo de ensino-aprendizagem que resolve, que dificulta, ou melhor, que resolve esse assunto. Um dos estilos de aprendizagem ou estilos de aprendizes. E aí eu vou usar vou falar um pouquinho sobre a neuropsicopedagogia. Tudo bom? Professor Calazans, para mim sempre um grande prazer tê-los a bordo. Eu não vou falar tudo, né, sobre neuropsicopedagogia, porque esse assunto ele é mais amplo. Não é difícil, mas é mais amplo, não vai dar para a gente falar tudo aqui. Então, quando eu falo de neuropsicopedagogia, e eu sou neuropsicopedagogo, uma experiência de 40 anos na área de ensino, na área técnica, graduação e pós-graduação. Tá? E quando a gente ensina, ou quando a gente aprende, nós precisamos ter elementos da neuropsicopedagogia, tá bom? Neuro é o cérebro, psico é mente e pedagogia é como aprender. Eu vou contar um exemplo aqui. Uma vez um aluno me fez a seguinte pergunta: professor Calazans, estudei muito, igual um cachorro, sabia tudo, e na hora de fazer o concurso, eu não lembrei de nada, me deu um branco. Como que é, professor? Eu fiz simulados, tirava excelentes notas, e no dia do exame, do concurso, por que eu esqueci tudo e fui reprovado? E ele falou assim: professor, eu fui reprovado, mas eu tinha condições de ser aprovado. Depois eu fiz e refiz a prova, tiraria uma nota suficiente para ser aprovado e classificado. Tá? E ele me fez essa pergunta, então o cérebro dele estava ok. Ele sabia a matéria, então ele trabalhou muito bem com o cérebro. Não conseguiu trabalhar a mente. Ficou nervoso, ansioso. Então, a questão aqui não é cérebro. Ele preparou a mente, preparou o cérebro, estudou, decorou, guardou, não preparou a mente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a mente, tá? Mas não vamos falar sobre tudo sobre a mente, não. Mas eu apontei que, às vezes, o aluno passa 1 ano, 2 anos, 3 anos estudando, prepara o cérebro, decora,
aprende, memoriza, entende, compreende, sintetiza, avalia, mas não sabe, não preparou a mente, tá bom? Então, não tem como nós trabalharmos somente no trio, né? Na triaca da neuropsicopedagogia, precisamos treinar os três aí. Eu não vou falar sobre a anatomia do cérebro, mas vou deixar aqui a coisa dos nossos cursos, aí sim, eu entrei em profundidade. Mas eu queria, de uma forma bem sintética aqui, bem rápida, lembrar que o cérebro ele tem várias divisões. Tá? Não vou falar sobre anatomia, mas cada parte do cérebro tem uma função específica. Tem parte do cérebro que grava só sons, outra parte do cérebro imagens, e assim por diante. Então, eu faço a pergunta, uma outra coisa. Serginho, não precisa responder, Serginho, mas eu faço uma pergunta para os concurseiros. Às vezes, estuda-se muita matéria, tudo se prepara, mas não estuda o cérebro. Não sabe como o cérebro funciona. Eu já trabalhei em cursinhos, já trabalhei com muitos concurseiros, pouquíssimos, raríssimos, ou em certas situações nenhum conhece como funciona o cérebro. E aí eles perdem muito tempo estudando. Poderia aproveitar, estudar em menos tempo e aprender muito mais. E hoje nós vamos ver aí como é que o cérebro funciona, de uma certa parte. E estilos de aprendizes, que é o foco da nossa aula de hoje, nós vamos ver que tem 3 tipos de aprendizes. O aprendiz visual, o auditivo e o sinestésico. Tá? Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta, só responde sim ou não. Ô, Jô, que é pedagoga, você já viu esse assunto? Sim ou não? Jô? Oi. Você já viu esse assunto? Sim ou não? Não. Não. Serginho, você sabe que tipo de aprendiz você é? Sim ou não? Você é um aprendiz visual, auditivo ou sinestésico? Oi, professor. Meu caso, acho que seria auditivo. Auditivo, tá bom. Ana Calazans está na sala? Não está. Ana? Tô sim. Qual tipo de aprendiz você acha que você é? Eu sou visual e sinestésica. Visual e sinestésico, tá bom? Então, a gente vai ver na aula de hoje aqui o que é isso, tá? Rapidamente, tá? No YouTube, eu vou deixar meu canal do YouTube, eu tenho muitas aulas aqui que eu falo sobre esse assunto. Mas vamos falar rapidamente aqui, tá? Na realidade, eu quero deixar bem claro para vocês. Existem 3 tipos de aprendizes. O visual, o auditivo e o sinestésico. Eu só quero deixar uma coisa bem clara aqui, grave. O aluno, embora ele tenha uma predominância, às vezes tem aluno que equilibra muito bem essas 3 características. Mas, na realidade, não interessa, Ana, se você é visual. Não interessa, Serginho, se você é predominantemente auditivo. Em minhas aulas, em nossos cursos, eu incentivo que nós possamos aprender e obter e praticar os 3 estilos. Os 3 estilos, não apenas um estilo. Quando eu aprendo visualmente, auditivamente, sinestesicamente, eu potencializo o meu aprendizado. Tá bom? Mas vamos lá. O que é o aprendiz visual? Opa, só um pouquinho só. Antes, aqui que eu queria deixar bem, antes de entrarmos no assunto, em 1983, Howard Gardner, especialista americano em Harvard, ele desenvolveu as múltiplas inteligências. Eu não vou falar sobre ela aqui. No meu curso de técnicas de ensino, no meu curso de provas e concurso, eu tenho um módulo onde eu esmiuço todas essas inteligências. Mas uma inteligência que eu acho muito interessante, que é a inteligência pessoal, que é a intrapessoal. Então, eu preciso me conhecer, eu preciso saber se eu sou um aprendiz auditivo, se eu sou aprendiz sinestésico ou visual. E o professor,
ele precisa saber, na realidade, o professor, ele precisa, tá? O professor, ele precisa praticar, ensinar todos os tipos de alunos, tá? Todos os tipos de aluno. Ele precisa ensinar o aluno visual, o aluno sinestésico e o aluno auditivo, tá? Mas eu posso ter uma predominância. Mas quem sou eu? Então, eu preciso me conhecer. E na inteligência interpessoal, fala na interação com os outros, tá? Então, o que acontece? Às vezes, o professor precisa interagir com o aluno concurseiro precisa se interagir com o professor, com a banca examinadora e assim por diante. Então, estilos de aprendizagem, embora não seja uma concepção de Howard Gardner, está dentro desta concepção. E aí, Jô, nós que somos professores, temos que estar dentro dessa concepção da inteligência pedagógica. O que é inteligência pedagógica? É saber ensinar. Vocês, quem já ouviu ou já passou por isso que eu vou falar aqui? Esse professor sabe muito, mas não sabe ensinar. Quem aqui já teve essa experiência pode falar. Pode falar sim. Ninguém? Eu sim. Sim, eu já tive. Também, sim. É uma experiência muito comum. Então, o que acontece? Um professor, às vezes, ele sabe muito, ele tem conteúdo. O professor não é para ter conteúdo, o professor é para ensinar. Então, se ele sabe muito e não sabe ensinar, ele pode ser qualquer coisa. Um exímio engenheiro, um exímio médico, mas não é professor. Então, se o professor ele tem... Às vezes a pessoa usa outra frase, né? Esse professor sabe muito, mas não tem didática. Então, ele não é professor. Tá bom? Mas o que acontece, na verdade, é que ele não tem inteligência pedagógica. Ele não sabe várias coisas. Uma das coisas que ele desconhece é isso que nós vamos falar aqui hoje. Tá bom? Inteligência pedagógica. Mas vamos continuar. Então, o visual. O visual é aquele que aprende mais visualmente. Então, quer ver só? Eu vou contar uma experiência aqui que é muito comum os visuais se identificarem. Então, o camarada está fazendo a prova ou está estudando e vem uma pergunta e ele tenta se lembrar daquela pergunta visualizando onde estava escrito no caderno ou no livro. Nossa, eu vi o exercício, esse exercício estava no livro tal, a página ficava à esquerda, o desenho ficava, ou a fórmula, o assunto ficava na página da esquerda em cima, tá? Ou na página da direita embaixo. Então, ou ele tenta lembrar o que ele escreveu, ou lembrar o que ele leu, este é o tipo de aluno visual. Tá? É o tipo de aluno visual. Então, ele vai aprender ele vai trazer, vai buscar na memória aquilo que ele leu, aquilo que ele visualizou. Então, o aluno visual, professor Jô, então o que eu tenho que fazer? Quando eu der aula, eu tenho que incentivar a leitura. Eu posso fazer desenhos, eu posso fazer gráficos, porque lembra do cérebro, anatomia do cérebro, que eu não vou dar aqui hoje, mas a anatomia do cérebro faz com que tem uma parte do cérebro que é responsável pelas imagens. E quando eu ensino um aluno, uso uma técnica didática que eu forço o aluno a visualizar, então eu estou estimulando a inteligência visual, então o aluno visual. Gráficos, imagens. Então, o professor não pode dar aula só falando. Ele tem que produzir PowerPoint, ele tem que levar objetos, ele tem que fazer com que o aluno veja, tá bom? O aluno visual. O aluno auditivo é aquele aluno que ele aprende mais. Lembrando que nós todos somos auditivos, visuais e sinestésicos. Lembrando que o aluno auditivo é aquele que aprende mais ouvindo. Ele aprende ouvindo. Então, na hora da prova, ele não vai visualizar o livro, a imagem, a figura. Ele vai tentar lembrar o que o professor falava. O professor falou isto para mim. Tem gente que é auditivo, que é visual, e fala assim, olha, eu aprendi um assunto lendo um livro. O visual, lendo um livro. O auditivo fala, nossa, o professor sempre me falava isso. A minha mãe me falava isso. Então,
Então, quando nós estamos falando, usando essas expressões, nós estamos despertando o nosso lado auditivo. Então, o aluno, o aprendiz auditivo, ele aprende ouvindo. Às vezes, predominantemente, ele é auditivo. Então, ele pode ler, mas ele é predominantemente auditivo. E tem o sinestésico. Quem é o sinestésico? Então, o visual é o zóio. O auditivo é as orelhas. E o sinestésico? As demais coisas. Os demais sentidos. Paladar, tato, olfato. Tá bom? Eu me lembro, uma vez eu estava fazendo um curso de perícia criminal. Achei muito interessante. Em uma das aulas, o perito levou projéteis, bala de fuzil, bala de revólver, tá? E muitos alunos ali não conheciam. Então, olha que coisa interessante. Ele colocou à disposição dos alunos, durante a aula, ele colocou à disposição dos alunos esse material. Tinha aluno que só queria ver. Eu achei interessante. Tinha ali em torno de 100 alunos. Tinha aluno que só queria ver. Outros alunos, não se contentaram em ver as balas. Eu estou falando bala aqui, bala não é o termo técnico, mas tudo bem. Outros queriam pegar. Eles queriam, tato. O aluno sinestésico queria pegar. E tinha uns, as balas são lubrificadas com óleo específico. E tinha outros que queriam cheirar. Então, eu vi em uma aula os 3 tipos de alunos, né? E o professor, ele foi maravilhoso, porque ele, em uma aula, ele falou sobre o assunto, despertou os alunos auditivos, mostrou aluno visual e disponibilizou para que o aluno pegasse o sinestésico. Então, foi uma aula perfeita. Em uma prova prática, ou uma prova teórica, os alunos sinestésicos iriam se lembrar das experiências que eles tiveram pegando a matéria, o material. Os auditivos, aquilo que o professor falou. E o visual, aquilo que ele viram. Contudo, lembrar, nós somos os 3 tipos de aprendizes. Se o professor não levasse as balas, os projetos em sala de aula e só falasse, eu que sou visual, eu ia ter um tipo de aprendizagem. Embora eu seja predominante visual, a Ana falou que é predominantemente visual, mas se ela também visse a bala, pegasse a bala, cheirasse a bala, então que a Ana ia ter um aprendizado mais amplo e profundo. É isso que eu quero que vocês entendam. A Ana, que é visual, teria, né, um aprendizado mais amplo e profundo. Então, Jô, você que é pedagoga, você que é professora, todos nós somos professores. Eu tenho que desenvolver uma aula de tal modo que eu desperte em cada aluno um aprendizado visual, sinestésico e auditivo. Alguém quer falar alguma coisa até aqui ou podemos prosseguir? Alguém quer falar? Pode falar. Sim, devemos fazer isso mesmo, porque a gente tem que atender o aluno conforme a sua visualidade, não é? Não entendi. A gente precisa ensinar, passar para o aluno de forma que eles aprendam em sua individualidade, né? Cada um tem sua individualidade, a gente tem que atender a todos, né? Isso. Então, vamos lá. O professor que só fala, por isso que aquela pergunta que eu iniciei é muito importante. O professor que só fala, tá? Então, o aluno que é auditivo, ele vai ter um aprendizado muito bom. O visual não vai captar a mesma matéria. O Serginho falou que ele presenciou aí, tá? Ele presenciou alguma situação que alguns alunos aprendiam ou não. Então, se o professor só fala, o aluno auditivo vai embora. O visual, ele não vai ter a mesma percepção da matéria. O sinestésico, nem tanto. Então, eu tenho que preparar uma aula para os 3 tipos. E vamos supor que eu tenho uma aula só de visual. Vamos supor que isso é muito difícil acontecer. Vamos supor que eu tenho 50 alunos, todos são visuais. Mesmo assim, eu tenho que usar o cérebro dele. Lembra? Vou colocar minha imagem aqui. Então, o cérebro, ele tem várias partes. O visual, o auditivo e o sinestésico. Se eu dou aula só para o auditivo,
eu estou usando pouco o cérebro do aluno. Eu tenho que dar uma aula, então, vamos supor, repito, estou dando aula só para visual. Então, desculpa, só para auditivo. Não adianta eu só falar. Ele vai ter uma aprendizagem bem legal. Mas se eu trabalho com aluno visual e trabalho a parte sinestésica e auditiva, a matéria vai ser aprendida de uma forma mais profunda. Então, eu tenho que fazer isso, Jô. Identificar os meus alunos, tá? Identificar os meus alunos e explorar o lado deles. Mas cuidado, não só um lado. Às vezes o professor é visual. Isso é um perigo. Então, ele dá aula como se fosse para ele. Ele só dá aula estimulando o lado visual. Não. O objetivo de cada aula é o aluno, não é o professor. Então, o professor ele tem que identificar os tipos de aprendizes e preparar a aula para eles. Tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Continuando. Aqui, ó. O material, qualquer curso ou aula, o ideal, eu estou dando exemplo aqui, tá? Que tenha estímulo visual, estímulo auditivo e estímulo sinestésico. Então, nós temos o quê? Podemos disponibilizar material escrito, material em áudio e material em vídeo. E aí você está dando uma aula utilizando todo o cérebro do aluno, ok? Isso que é interessante. Mas vamos continuar. Aluno sinestésico quer fazer. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Às vezes você está dando uma aula para o aluno, eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei muito tempo na área de aviação. Aí você estava dando uma aula e o aluno queria voar. Ele queria voar. Por quê? O sinestésico é aquele que faz. O sinestésico ele quer a prática, ele quer apalpar. Ele utiliza muito o psicomotor, ele quer fazer, ele quer tocar. Então, o sinestésico ele não se contenta em ouvir, em estudar. Então, ele quer fazer. Mas muito cuidado, tá? Muito cuidado. Principalmente quem é professor. Às vezes, o professor dá uma aula teórica que precede uma aula prática. O aluno sinestésico, ele quer fazer, mas ele precisa antes aprender. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte: será que ele já aprendeu o suficiente para fazer? Às vezes você está dando uma aula de matemática. Tá? Eu dei o exemplo do aluno piloto aí, né? Mas às vezes você dá uma aula de matemática e o aluno já quer partir para o exercício, quer fazer exercício. Tudo bem, está certo. Ele tem que praticar. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: será que ele aprendeu o suficiente da teoria para passar para a prática? Às vezes, não. Eu sou professor do idioma inglês. Às vezes, o aluno já quer partir para a prática. Eu tive um problema com o aluno recentemente. Ele queria aprender, queria falar, praticar a conversação. Mas eu falei para ele, porque ele é sinestésico. O sinestésico quer fazer. Ele quer falar, ele quer... Tá certo, a aula é de conversação. Mas ele não tinha o conhecimento mínimo necessário da teoria, da prática, da gramática. Ele não tinha vocabulário. Então, o professor tem que... O professor é um coach. Ele tem que monitorar. Eu falei, não, você não vai conseguir falar inglês porque você não tem conhecimento mínimo necessário para desenvolver a língua. Então, o aluno sinestésico, ele quer passar. O professor tem que ser um psicólogo, um psicanalista, um coach, e instruir o aluno. Às vezes, o aluno não passa em concurso. Por que ele não passa em concurso? Porque ele não aprendeu a matéria. Ele tinha que ser mais visual, mais auditivo. Ele tinha que ler mais. Ele tinha que ouvir mais, praticar mais. Então, a gente é um médico, tem que fazer um diagnóstico, ok? O auditivo ele não quer fazer. Olha que coisa diferente. Enquanto o sinestésico quer fazer, o auditivo não quer fazer. Eu tive experiência com oratória. Eu dou curso de oratória e, às vezes, é muito comum. O aluno senta, assiste a aula, que é uma maravilha, porque ele gosta de ouvir. Mas oratória, ele tem que falar. Aí ele não quer falar, não quer ir na frente, não quer fazer exposição, não quer fazer o pitch, não quer fazer introdução.
porque ele não quer. Mas ele não vai aprender. Aí, professor, tem certas matérias, tem certas atividades que não tem como o aluno aprender se ele não fazer. Se ele não fazer, não. Se ele não fizer. Se ele não fizer, ele não aprende. Então, eu tenho que tirar o aluno que é limitante, auditivo, visual, eu tenho que... Agora você é sinestésico. Passa para o próximo passo. Vamos embora. É o professor de redação. Ele dá teoria, a pessoa estuda a redação, sabe a diferença entre descrição e um monte de coisa. Mas o aluno não consegue fazer porque ele não faz, tem que praticar. Ele aprendeu a teoria. Qual a diferença de quais são os tipos de redação? Ele sabe todos. Cita os tipos, ele sabe citar. Ele não mexe a diferença, mas não sabe fazer. Então, ele é um excelente aluno auditivo, excelente aluno visual. Ele leu, ele ouviu, mas não quer fazer. Não, você tem que levar para a prática. Vamos embora fazer. Então, o aluno concurso público, para juiz, para promotor, para delegado ou outras áreas, ele tem que fazer peça de defesa, ele tem que fazer uma acusação, ele tem que fazer uma sentença, e ele não faz. Então, eu tenho que tirar o aluno, tenho que jogar ele para o lado sinestésico, embora fazer, embora fazer. Tá ok? Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? Podemos continuar? Alguma pergunta? Bora, então, prosseguir. Aqui, ó, que coisa interessante, né? Eu tinha uma aluna que não está participando. Alguém sabe pronunciar essa palavra aqui, que está em inglês aqui, ou não? Quem souber, por favor, fala para mim. Ninguém que está na aula sabe? Alô, alô, 1, 2, 3, 4. Vocês estão dormindo? Vocês estão acordados? Não está visualizando a palavra? Não está aparecendo a palavra para vocês? Para mim está. Oi? Não. Está. Sim. Tá, para mim, quem? Quem está falando? Para mim aparece. Que a palavra aparece aí? Aparece, mas eu não sei pronunciar. Não, tudo bem. Ana, está aí, Ana? Qual a palavra que está escrita aí? Opa, sumiu. Qual a palavra que está escrita aí? É pensar, né? Pensar. Então, você sabe. Como que se pronuncia? Think. Think. Tá? Muitos brasileiros, nativos da língua portuguesa, não sabem pronunciar essa palavra, porque o TH, as pessoas não sabem, tem um som de S, tem um som de F. Não, nem som de S e nem som de F. Esse som não existe na língua portuguesa. Esse som é de TH, é de a língua no meio dos dentes. Como que eu pronuncio? Vou até aparecer aqui de novo. Ó. Como é think? É língua no meio dos dentes. Ou seja, eu não tenho esse som na língua portuguesa. Qual é o problema de muitos alunos que vão aprender inglês e professores? Eu não sei como. Muita gente estuda inglês e quer falar, mas não estuda fonética, não estuda pronúncia. E aí tem muita dificuldade de falar inglês, de ouvir inglês. Quer ver uma experiência que eu vou contar aqui? Quem já passou por essa experiência, por favor, me explique aí. Acuse que já passou por essa experiência. Às vezes você ouviu uma música e não entendeu nada. Ou ouviu uma pessoa falar e não entendeu nada. Mas na música você não entendeu nada. Mas quando você leu, você entendeu muitas coisas. Ou seja, o vocabulário não era estranho. Mas você, quando ouviu, não entendeu. Alguém já passou por essa experiência? Sim ou não? Ninguém? Ana? Alguém me ouvindo aí? Eu acho que não. Não o quê? Sobre a experiência. Então, mas essa é uma experiência muito comum, tá? As pessoas que estão estudando inglês, elas ouvem uma música e não entendem. Aí, quando vê a letra da música, vê que o vocabulário não era tão estranho. Mas por que isso acontece? Acontece porque as pessoas
Porque Oi? fala muito rápido na música. Fala muito Não. rápido na música. Você não consegue entender o que tá falando. E aí ele emenda uma palavra com a outra. Na realidade, Ana, o que acontece é que as pessoas não estudaram fonética. Esse que é o problema. Tá? Não estudaram fonética. Ou seja, o lado auditivo não foi explorado. O professor que deu aula de inglês não ensinou, não desenvolveu o lado auditivo. Então, a pessoa fez gramática, estudou visual, entendeu? Mas não aprendeu. Então, por que isso acontece? Porque quando se estuda idioma, dentre várias coisas, deve se desenvolver o aprendiz, né? O aprendiz auditivo. E isso não foi explorado. É por isso que isso acontece. Ok? Mas vamos lá. Para onde que essa mulher está olhando? Alguém poderia me explicar aqui, falar para onde ela está olhando? Eu acho que ela está olhando para cima, né? Meio de lado e pensando Isso. em algo. Ela está olhando para cima e do lado esquerdo. A referência é sempre ela, tá? Ela está olhando para cima e para o lado esquerdo, tá bom? E essa aqui está olhando para onde? Para onde ela está olhando, gente? Para a direita dela, em cima. Isso. Então, isso aqui, pessoal, é uma experiência muito, muito importante que eu vou contar daqui, que eu vou compartilhar com vocês. Presta atenção que daqui para frente essa aula começa a funcionar agora. A aula é excelente a partir de agora. Então, esta mulher está olhando para cima à direita, né? A referência é ela. Essa aqui está olhando para... Um pouquinho só. Deixa eu voltar aqui. Tá? Essa mulher está olhando para cima e para a direita. Essa aqui está olhando para cima e para a esquerda. O que isso tem a ver? Vamos lá, pessoal. Presta atenção que a aula vai ficar excelente agora, hein? Olha só, o zóio, o olho é a janela da alma. Quando as pessoas usam a expressão que o olho é a janela da alma, quando se fala em alma, está falando em cérebro. Então, o olho, quando ele se move, presta atenção que eu vou fazer uma experiência maravilhosa com vocês. Quando o olho ele se move, ele está acessando partes diferentes do cérebro. Tá? Isso é neuropsicopedagogia. Tá? Então, vamos lá. Quando essa mulher está olhando para cima e para a esquerda, ela está acionando uma parte do cérebro. Quando ela está olhando para a direita, ela está acionando outra parte do cérebro. Eu falei para vocês, eu não vou estudar hoje a anatomia. Eu falei para vocês que o cérebro tem várias partes e cada parte tem uma função específica. Olha só que coisa interessante. Normalmente, tá, pessoal? Existem algumas exceções, e eu não vou falar das exceções agora, tá? Mas existem algumas exceções. Mas, normalmente, geralmente, quando a pessoa olha para a esquerda dela, ela está acessando uma parte do cérebro, responsável por lembrança, por lembrar as coisas, tá bom? Olha só aqui, continuando. Quando a pessoa está olhando para a direita, ela está acessando outra parte do cérebro, que é criando. Olha só que coisa, olha que coisa interessante, presta atenção. Quando eu quero relembrar, quando eu quero lembrar de alguma coisa, eu olho para a esquerda. Quando eu quero criar alguma coisa, projetar o futuro, coisas que não estão ainda armazenadas na minha cabeça, eu olho para a direita. Olha a experiência que eu vou contar aqui para vocês. Presta atenção. Presta atenção nas experiências, tá? Aqui é minha filha Gabriela. Ela não sabia desse estudo quando eu fiz essa experiência. Então, eu vou fazer... Vocês podem, daqui para frente, fazer essa experiência com o seu pai, com a sua mãe, com o seu tio, com o seu filho, com o seu vizinho, com quem vocês quiserem.
Isso é neuropsicopedagogia, isso é neurociência, isso é ciência, ok? Olha só que coisa interessante. Eu vou fazer algumas perguntas para minha filha, e as primeiras perguntas vão ser coisa em relação ao passado. Se vai ser coisa em relação ao passado, é coisa que estão na memória dela. Então, ela vai... Olha só que coisa, ela não sabia dessa experiência. Então, quando eu fizer a pergunta, ela vai tentar lembrar do passado dela. E, conforme eu disse para vocês, ela vai tentar lembrar alguma coisa que está armazenada, que ela colocou no cérebro dela. E ela vai olhar para a esquerda. Vamos ver se isso funciona. Agora eu vou fazer uma pergunta para ela do passado. Se essa ciência funciona, se é do passado, ela vai olhar para a esquerda. Aqui. Você se lembra do nome da sua professora? Pumba! Olhou para a esquerda. Para cima e para a esquerda. Vamos lá. Não se lembrou. Bom, vou fazer outra pergunta do passado. Você se lembra do nome da escola e da cidade? Pronto. Já olhou para a esquerda. Quando ela olha para a esquerda, ela está acessando uma parte do cérebro que está relacionada a coisas do passado. Isso é muito importante para aquilo que eu vou falar. Vamos continuar. Você se lembra do amigo que mais marcou? Coisa do passado. Olhou para a esquerda. Então, ok? Opa, sem querer apaguei aqui. Vamos lá. Apaguei sem querer aqui. Vou ter que voltar aqui. Vamos prestar atenção. Como você se vê daqui a 10 anos? É uma imagem, olha que coisa interessante. Vocês viram, pessoal, que as perguntas anteriores, ela enfatizava o olhar para a esquerda, porque ela estava acessando uma parte do cérebro responsável pela memorização, que eu vou explicar daqui a pouco, é a nossa aula. E agora eu fiz uma pergunta para ela. Como você se vê daqui a 10 anos? É uma coisa que ela não tem na mente dela ainda, que ela uma coisa que ela criou. Quando você projeta criação, é algo que não está na tua memória ainda. Então, você vai olhar vai acessar outra parte do cérebro. Então, aqui, uma coisa, ela olhou para a direita. Ok? Jô, entendeu? Conseguiu entender? Sim, muito Ficou bom. claro? Ficou claro? Sim, claro. Nakamura, o japonês, Shingashunga, Serginho. Sim, eu entendi. Perfeito. Ok, mas tem coisa mais importante, mais maior de grande que nós vamos fazer agora. Presta atenção, isso aqui é só o começo. Vamos lá. Ana, conseguiu captar? Sim, Você está assistindo sozinha ou tem alguém com você, Ana? tô sozinha. Tá bom, então. Vamos lá, vamos continuar. Quem mais está aqui na sala? Aqui? Vamos ver participante aqui. Caio Santos, tudo bem, Caio Santos? Tudo bem, sim. Você conseguiu entender aí? Aham. Ficou claro? Ficou sim. Tá, vamos lá. Ô, Caio, você é estudante, não é isso? Você é o filho do Marcos, da Lapa? Aham.
Ok, então. Então, vamos continuar aqui. Olha só, pessoal, agora começa a ser a cerejinha do bolo, tem? Ó, você preste atenção aqui. Essa pessoa está olhando para que lado, pessoal? Ana, para que lado ela está olhando? Lado direito, Para cima, para baixo ou nivelado? nivelado. Para cima, para cima. Aqui para baixo, aqui nivelado, tá? Não está bem claro aqui, tá? Mas vamos lá, aqui para cima, presta atenção, aqui para baixo e aqui nivelado. Presta atenção agora no que eu vou falar para vocês. Gente, Ana, quando ela olha aqui para a direita, ela está criando ou está relembrando? Tá criando. Está criando, tá tudo bem. Mas olha só, o que eu vou falar para vocês. Gente, olha o que é. Quando a pessoa olha para cima, ela é visual. Quando ela olha com o olho nivelado, ela é uma pessoa auditiva. E quando ela olha para baixo, ela é uma pessoa sinestésica. Preste atenção. Quando a Gabriela, vou fazer uma pergunta para vocês aqui, deixa eu ver quem está aqui. Quando eu fiz a pergunta para a Gabriela de relembrar, ela olhava para que lado? Vocês lembram? Lado esquerdo. Lado esquerdo. Jô, você se lembra se ela olhava para cima ou para baixo? Para cima. Por que ela olhava para cima? Porque então ela é visual. Também. Mas mais do que isso, quando eu perguntava para ela, ela estava lembrando do quê? De uma visão, de uma imagem do passado. Sim. Entendeu? De uma imagem do passado. Então, você se lembra da sua primeira professora? O que ela captou? Ela acessou uma parte do cérebro tentando visualizar a professora. Então, a minha filha, ela é predominantemente visual. Se ela olhasse com o olho nivelado, ela ia lembrar o som, tentar lembrar da voz da pessoa. Se ela olhasse para baixo, sinestésica, ela ia tentar lembrar de uma experiência, de uma emoção. Vocês entenderam? Olha só que coisa maravilhosa. Então, se a pessoa, você, isso vale para nós, Caio, que é concurseiro, Serginho, que é concurseiro, vocês não podem, Jô, que é professora, você, Jô, não pode ensinar um aluno a guardar as coisas somente visualmente. Vocês têm que ensinar a pessoa a guardar, a memorizar qualquer assunto visualmente, auditivamente e sinestesicamente. Por quê? Ótima dica. Oi? Ótima dica. Por quê? Porque a pessoa, quando ela vai fazer prova, ela tem que se lembrar, se ela olhar para a esquerda, ela vai lembrar da matéria que ela leu. Se ela olhar com o olho nivelado, ela vai acessar aquilo que ela ouviu. E se ela olhar para baixo, ela vai sentir ela vai relembrar aquilo que ela sentiu, aquilo que ela fez. Então, Serginho, quando você estudar uma matéria, se você estudar a matéria visualmente, se você estudar a matéria auditivamente, se você estudar a matéria sinestesicamente, pode ser que você leve mais tempo para aprender uma matéria, mas ela vai ficar mais guardada na tua cabeça. Entendeu, Serginho? Seu japonês, todo japonês é inteligente, eu tenho medo do japonês. E quando tem um japonês em concurso, nós fica para trás. Você entendeu, Serginho? Entendi, professor. Entendi. Entendeu? Sim. Rosângela, tá claro para você aí, Rosângela? Perfeito. Eu tenho uma pergunta. Então, manda ver. Porque se eu não souber responder, a Jo vai responder. Talvez Não, seja um não pouco pode. difícil. Talvez seja um pouco difícil. Ixi. Para você. Me dizer qual. Uma pessoa com grau de autismo, ela poderia estar no meio dessas pessoas, desses estudantes? Vamos lá. Eu estou falando aqui de pessoas, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, tá? Eu vou usar uma expressão que não é discriminatória, tá? Eu sou especialista em psicanálise e psicologia, tá? Eu sou especialista.
Então, eu vou usar aqui uma palavra que não vou discriminar ninguém. Esse assunto aqui, eu falei para vocês, é um assunto genérico, tá bom? Genérico, que serve para as pessoas normais. Um TDAH, espectro autista, nós utilizamos outras técnicas, tá bom? Por exemplo, tem autista... perfeito. Tem autista que tem problema seríssimo com sons. Um som muito agudo, ele fica transtornado. Uma vez, em uma determinada igreja, foi tocado o violino, nós pedimos para não tocar o violino, porque o som do violino era muito agudo, e esse som agudo deixava um autista, uma criança autista, transtornada. Então, eu estou dando... Enquanto o som do violino acalmava o coração de todo mundo gostava, para essa criança não. Então, em se tratando desses casos especiais, nós temos tratamentos especiais. Contudo, eu posso dizer que genericamente o que eu estou falando para você vale para eles também, tá bom? Tá bom, Perfeito. Rosângela? Tá bom? Mas aí é caso... Eu já trabalhei... Perfeito. Já trabalhei com vários autistas, e cada autista ele tem uma, vamos dizer assim, uma especificidade. Não dá para falar que o autista é isso, que o autista é aquilo. Tem autista, você pega jogadores, por exemplo, o Messi, ele é autista, e outros jogadores. Então, ele é um mestre, ele é um superdotado. Ninguém falaria que ele é autista, mas ele é autista. E eu aprendi em psicanálise que todos nós somos autistas. Todos nós temos um grau, um mais, outro menos. Tá bom? Então, todos nós somos, segundo alguns especialistas. Sim. Mas, genericamente, eu teria que estudar a pessoa, e aí me enquadrar a cada pessoa. Então, eu não posso... é autista. Eu não posso aplicar um estudo igual para todos os autistas. Cada caso é um caso, tá bom? Gostei da pergunta. Mas vamos lá. Agora, pessoal, o Jô, por favor, presta atenção aqui agora. Eu estou pegando no pé da Jô, porque a Jô é professora. Jô, você está na sala? Mas me deixa quietinha, por favor. Eu estou pegando o pé você como exemplo de professora. Presta atenção na experiência que eu vou fazer que é com a minha filha. Eu vou continuar aqui. Olha que coisa interessante. Ana Calazan, você está na sala? Sim. Sua excomungada, presta atenção no que eu vou fazer aqui agora. Caio, você está na sala, Caio? Caio caiu, mas voltou. Olha só, eu gostaria que vocês prestassem atenção, que a cereja do bolo está aqui, hein? Eu sou diabético. O bolo que eu estou apresentando aqui é bolo diet. Então, aqui são as perguntas iniciais. Só vamos rever aqui, tá? Perguntas para relembrar. Ela é visual. Vou olhar para a esquerda e para cima. Para a esquerda e para cima. Ok? Nome da primeira escola e a cidade? Olhou para a esquerda. Ela é visual. Está relembrando. Se lembrou. Você se lembra do nome do amigo, então ela está captando o quê? Presta atenção aqui, ela está captando a imagem visual. Olha aqui, presta atenção. Aí ela olhou para baixo. Por que ela olhou para baixo, Ana? Ela olhou primeiro para cima, visual. Por que ela olhou para baixo depois, Ana? Ela tinha que acessar alguma memória que tinha a ver com sinestésico. Não, e sim. Você acertou e você errou. Então, quando eu fiz a pergunta para ela, presta atenção. Quando eu fiz a pergunta para ela, ela olhou para a esquerda para lembrar da imagem. Eu falei, você se lembra de um amigo? Amigo, normalmente são pessoas que nos trazem emoção, alegria, prazer. Isso é sinestesia, sinestésico. Então, primeiro ela acessou, e depois acessou a imagem, que ela é predominantemente visual, mas ela não é só visual. Ela é também sinestésica. Nós somos visuais também. Então, ela foi lembrar da emoção. Tá? Vocês viram que coisa interessante?
Isso que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Então, ela acessou o lado visual e o lado sinestésico. Opa! Ei, meu Deus do céu, sem querer, apertei aqui. Vamos voltar. Pergunta do passado. Viu? Foi para cima e para baixo. Continuando. Aqui ele, do futuro, ela vai olhar para a direita. Como você se vê daqui a 10 anos, para a direita. Agora, a sexta e última pergunta é a cerejinha do bolo. Pessoal, eu vou falar para ela aqui o que ela faria que conselho ela daria para uma pessoa que é mendiga, que precisa que está pobre, passando necessidade. O que eu tô fazendo aqui? Jo, que é professora, alunos, olha que importância que é aqui. Eu estou contando uma história para ela que eu quero fazer com que ela percorra todo o sistema sinestésico, todo o sistema auditivo e visual. Eu quero que ela visualize uma pessoa. Quando eu falo um pobre, um necessitado, eu estou jogando emoção, tristeza, compaixão. Tá? Quando eu falo do mendigo, eu quero que ela visualize o mendigo. Eu falo de uma música, eu quero que ela ouça. Então, eu usei aqui uma situação, eu gostaria que vocês prestassem atenção no zóio dela, que o zóio dela vai rodar tudo. Vai para cima, ela vai visualizar. Vai ficar nivelado, ela vai lembrar o que ela precisa falar. Entendeu? Ela vai olhar para baixo, porque ela vai ter dó. Vou trabalhar com a emoção dela. Presta atenção. Você está vendo o mendigo. Opa, joguei visual. Quero que ela acesse o lado visual. Mendigo, ele olhou para baixo, que teve dó. Acessão, emoção. Estou imaginando uma música, eu quero que ela capte. Eu estou trabalhando o cérebro dela. Estou olhando para baixo. Qual música marcou a juventude? Estou jogando amor, sensação, prazer, tristeza. Uma voz mansa e delicada, ela ficou com os olhos nivelados. Uma voz mansa e delicada, uma música delicada, uma música mansa. Vocês estão vendo? Uma frase aqui, eu estou trabalhando todo o cérebro dela. Aí, está olhando para baixo, está emotiva, estou trabalhando com a emoção dela. Um conselho para ele mudar de vida. Eu falaria para ele um objetivo, para ele imaginar esse objetivo deve mudar a vida dele, tirar ele daquela situação. O que ela vai falar pouco importa. Importa que... Ana, ficou claro para você? Ela mexer no zoinho? Sim. O japonês, ficou claro para você, o japonês? Sim, ficou. Jô, ficou claro para você, Jô? Sim. Rosângela? Sim. Caio, conseguiu? Sim. Caio? Então, vamos lá, pessoal. O que eu quero que vocês... Quando vocês forem ensinar alguma coisa, o Jô, tá? Eu quero que vocês ensinem isso. Vocês devem ensinar história, utilizando emoção, razão, informações visuais,
estudos de caso. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Tá? Vamos supor que eu sou professor de direito também. Vamos supor que eu vou dar aula de conduta culposa. Então, a conduta culposa divide-se em imperícia, negligência e imprudência. Tem professor que fica muito na teoria. Muito na teoria. Então, eu vou contar um acidente aéreo, um acidente de carro. Olha, o piloto, ele caiu, derrubou a aeronave, morreram 180 pessoas, porque o piloto não checou o boletim meteorológico. O boletim meteorológico indicava mau tempo, o piloto não viu que tinha mau tempo, a aeronave teve mau tempo e caiu. Isso é negligência. O que é negligência? Negligência é quando você deixa de fazer alguma coisa. N de não, negligência. Então, o piloto foi negligente. Eu poderia mostrar um vídeo aqui, eu poderia até ter colocado um vídeo aqui, de uma aeronave caindo por mau tempo. Poderia colocar. Então, quando eu trabalho nesse sentido, o que eu estou falando? Eu estou trabalhando com uma história. Quando o Sérgio for fazer o concurso e perguntar para ele o que é negligência, ele vai lembrar da história. Mas não é história que está em questão. Tem questão é que eu trabalhei com o lado emotivo. Eu coloquei o lado visual, o sinestésico. Eu deveria ter colocado o filme aqui, eu não coloquei, poderia ter mostrado aqui. Vocês entenderam? Então, se eu falar que é imprudência, imprudência é a pessoa que é afoito, sem cuidado. Então, o carro passa em frente de uma escola. A velocidade na rua é 30 km por hora. O cara passou a 120, matou 3 crianças e mostra a foto das crianças mortas. Então, imprudência. O que é imprudência? Afoiteza, falta de cuidado. Então, quando eu falo afoiteza, falta de cuidado, talvez é só teoria, fica muito difícil você gravar. Mas quando eu jogo no cérebro de vocês a imagem, quando daqui 10 anos, 50 anos, 20 anos, você vai se lembrar do que é. Porque, além da teoria, eu coloquei na cabeça de vocês imagem. Joguei para o lado sinestésico, o pai da criança que morreu, a criança. Vocês entenderam? Então, Serginho, você que estuda direito, você, Caio, que estuda, tenta sempre relacionar casos. O Jô, você que é professora, trabalha. Por que Jesus ensinava por parábola? No livro de Salmos, falava que Jesus, quando ia nascer, 700 mil anos antes de Jesus nascer, falava que ele ia ensinar por parábolas. Por que parábola? O filho pródigo. Olha só o filho pródigo, ele saiu de casa, ele abandonou o pai, sinestésico, trabalhou com emoção, com dor, com tristeza, com paixão. Depois o cheiro dos porcos, ele foi comer junto com os porcos, o cheiro da comida, o porco. Viu o pai de longe, visual, distância. Então, se você olhar o filho pródigo, é uma parábola que trabalha com o visual, com o sinestésico e com o auditivo. E ele escutou o barulho da festa, o pai estava dando uma festa. Que festa é essa que o filho mais velho escutou? Uma festa, um barulho. Então, se você pegar a parábola do filho pródigo, você tem o quê? O sinestésico, o auditivo e o visual. Então, é por isso que fica fácil esse ensinamento. Tá bom? As 100 ovelhas. Né? Então, deixou as 100 ovelhas, uma se perdeu, ele foi, buscou a ovelha, e pôs a ovelha nos seus ombros, e, entendeu? O ombro sinestésico, ele pega a ovelha, ele acaricia a ovelha, sinestésico, ele a pega, ele é o tato. Então, a Bíblia é um manual de bons ensinos, que nos dá isso. Então, você, não interessa qual for a matéria, Jô, que você for ensinar, não interessa a matéria, Caio, que você vai aprender, o japonês, Serginho, tenta aprender toda e qualquer matéria de tal forma que envolva história, estudo de caso, entendeu? Informações visuais. Tá? E aí, professor? E aí, professora? O problema, viu, Ju, é que muitos professores se limitam a uma regra. Para eu ensinar de tal forma que o aluno possa aprender, e eu preciso utilizar técnicas didáticas diferentes. O problema, Ju, é que muitos professores é que só dá aula falando, né? São mais de 30 técnicas. O problema é que muitos professores só dão aula expositiva. Tem a técnica do interrogatório, tem a técnica do Roger Cousinet, demonstração. Eu estou citando algumas aqui, tá?
Eu só deixar bem claro que essas aqui eu tenho de grátis, de graça, gratuitamente no meu canal do YouTube. O que é a técnica do interrogatório, o que é a técnica da aula invertida. A aula invertida é uma das técnicas mais avançadas. Eu explico lá. O problema, Jô, e você, o estudante, é que você não vai aprender só ouvindo. Este é o problema. O problema é este. Esse é o problema. Tá? Então, no meu curso de provas e concursos, eu ensino tudo isso. Como você aprender. Tá bom? Técnicas de estudo. Tá? Alunos em provas e concursos. Então, eu vou imaginar o Serginho, que está se preparando para concurso, ele está lá fazendo a prova. E aí, cai uma questão que ele não se lembra. Porque o Serginho, ele só aprendeu aquilo ouvindo. Aquela matéria, aquele assunto, ele não aprendeu fazendo. Ele só aprendeu... Aí, na prova, normalmente, Serginho, na prova você está olhando para que lado? Para cima, para baixo ou para cima, para baixo ou está olhando nivelado, Serginho? Professor, geralmente tento lembrar, né? Normalmente, você não. Você e qualquer pessoa, normalmente, quando ela está fazendo a prova, ela está olhando para onde? Para cima, para baixo ou nivelado? Eu olho para baixo. Para baixo. Para baixo. Normalmente, aí, Serginho, olha que coisa interessante. Normalmente, todo mundo olha para baixo. Mas vamos supor que você gravou aquele assunto lendo. Para que lado você iria olhar para melhor acessar essa informação que está lá no teu cérebro? Para cima. Porque você é visual. Então, quando você olha para baixo, Serginho, o que está acontecendo? Você não está tendo o melhor acesso daquilo que você aprendeu. Você aprendeu aquilo lendo. Então, e que parte do cérebro está? Está na parte do cérebro responsável pela mensagem visual. Mas você está olhando para baixo. Lembra da pergunta que eu fiz para a Gabriela? Ficou bem claro aí. Você viu. Ficou bem claro. Quando ela queria acessar a imagem do passado, ela olhava para cima, porque ela é visual. Então, ela melhor se lembrava daquele assunto olhando para cima. É a mesma coisa você. Primeiro, o ideal é que você estudasse das três formas: ouvindo, vendo e lendo. Mas, normalmente, nem todo mundo aprende das três formas. Normalmente, a maior parte das pessoas é visual. A maior parte das pessoas é visual. Então, o que vai acontecer? Ela está fazendo a prova, o melhor acesso dela seria olhar para cima e para a esquerda. Contudo, ela está olhando para baixo. Então, ela não vai ter um acesso rápido. Ou talvez nem se lembre. Ao passo que, se ela olhasse para cima e para a esquerda, ela teria mais acesso. Conseguiu entender, Serginho? Sim, entendi, professor. Entendi. E, eu sou professor há 40 anos. O que eu estou falando aqui para vocês não é teoria, não, hein? É teoria dentro da prática. Eu já vivenciei isso aí. Eu já fui examinador de banca de concurso, já fui fiscal de concurso. Isso é uma verdade, hein? Isso é uma verdade que acontece. Os alunos ficam tudo cabeça para baixo a prova toda. Ô, cabeçudo, levanta essa cabeça aí, essa cabeçorra de burro. Não vai falar isso. Você vê o cara sofrendo, E aí, olha só que coisa. Serginho, você que é concurseiro, já aconteceu de você não se lembrar de algo que você estudou? Já aconteceu, já. Então, já. Serginho, por que aconteceu? Está lá na tua cabeça, está guardada. Você só não conseguiu acessar, só isso. Entendeu? É isso que aconteceu. Olha só, Serginho, nós temos que saber inserir, armazenar e recuperar. Serginho, quando você tentou lembrar de alguma coisa e não se lembrou, você concorda comigo que estava lá na tua cabeça, que você sabia aquilo? Sim ou não? Sim, eu sabia, mas Você colocou na tua cabeça ou não? Sim, eu falei assim... Você só não sabia pegar, Serginho. Você só não sabia recuperar, não é isso?
Isso, eu falei assim, olha, E já o que aconteceu, aconteceu comigo? Serginho, que depois você se lembrou daquilo? Sim, aí eu lembro, depois que eu fiz a prova, que eu terminei, eu falei, nossa, era essa a resposta, aí me deu uma raiva, nossa, Então, por que é você não soube, frustrante. Serginho, você não soube recuperar? Então, são 3 técnicas, 3 segredos. Inserir. Então, primeiramente, você tem que inserir das 3 maneiras. Você tem que inserir a matéria lendo, visual, vendo gráfico, ouvindo. Eu oriento os meus alunos a ouvirem vídeo, ouvirem fitas, áudio, e também fazendo. Quando você insere das 3 maneiras, fica mais fácil para você recuperar, Serginho. Porque se você inseriu só lendo, então, Serginho, imagine que você tem um armário com 3 gavetas. Se você inserir, Serginho, nas 3 gavetas, qualquer gaveta que você abriu está lá, concorda comigo? Sim, concordo. Então, você não comprou um livro, você comprou 3 livros. E você colocou na gaveta 1, na gaveta 2 e na gaveta 3. Serginho, para você pegar aquele livro, qual gaveta você tem que abrir? Eu tenho que abrir a primeira, todas, né? Pegar, Qualquer eu guardei uma, os 3 qualquer livros, uma, se a qualquer gente uma, abrir, vai estar qualquer lá. uma. Confere comigo? Sim, Agora, se você colocar todos os livros só na gaveta 1, qual gaveta você vai ter que abrir? é a gaveta 1. Mas você, já aconteceu com você? Você não lembra se você guardou a chave? Aí você procura na gaveta 2, aí você procura na gaveta 3. Já aconteceu isso? Você começa a procurar Já. as coisas para tudo quanto é lugar. Então, Serginho, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: coloca em todas as gavetas. Ô, Rosângela, já aconteceu isso com você, procurar uma coisa em um monte de lugar? Sim. Então, Rosângela, coloca aqui... Professor, Oi. quando entrou a pandemia, o ano passado, eu comprei 2 máscaras. E até hoje eu não achei essas 2 máscaras. Eu peguei, lavei, falei, vou pôr aqui. E aqui eu vou achar. Cadê? Nunca eu achei, até hoje. Então, em termos de estudo é a mesma coisa. Sabe qual é o nosso problema, às vezes? Não é se lembrar da prova. Não é. O problema é que a gente não soube guardar a matéria, não soube inserir. O problema não é a prova. Professor, o aluno, eu estudei tudo, professor. Eu aprendi tudo. Chegou na prova. Não, chegou na prova, seu excomungado. Você não soube abrir a gaveta. Você inseria onde? Na gaveta visual, na gaveta auditiva ou na gaveta sinestésica? O problema não é que não lembrou. É que ele não sabe onde ele guardou. Então, quando você aprende o assunto das 3 maneiras, não interessa qual gaveta. Não interessa qual gaveta. A gaveta que você abrir está lá. Então, eu vou olhar para cima, nivelado, e para baixo. Eu vou me lembrar do assunto sinestesicamente, porque eu associei uma história. Oi? Oi? Mas tem que ser um pouco também memorex, né? Porque é muita informação, né? Não, eu estou dando aqui só um pitaco do monte de coisa que eu tenho para ensinar para vocês. É muita informação, mas, eu digo assim, Rosângela, o problema é que as pessoas não sabem usar o cérebro. Por exemplo, senhor Rosângela, você sabia que o cérebro tem a parte visual, sinestésica e auditiva? Sim, já ouvi falar e já vi também. Então, assim, na figura, né? Eu faço a pergunta, você já treinou isso? Muita gente não sabe, Rosângela. Se você souber treinar o cérebro... Sim, eu sou uma delas. Oi? Eu sou uma delas, mas eu digo assim, professor, é muita informação, tipo assim, algumas coisas tem que ser memorex, por quê? Porque é uma coisa que você aprendeu 30 anos lá atrás, hoje você tem que saber. Eu tenho técnica para você lembrar de coisas de 30, 40, 50 anos atrás. Eu tenho técnica para isso. É que você não conhece. Mas eu tenho certeza absoluta, se você estudar uma coisa, você se lembra daqui 30, 40, 50 anos. Se você souber inserir no teu cérebro, se você souber armazenar e recuperar, você não esquece nunca mais. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo. Você sabe andar de bicicleta? Sim, mas faz mais de 10 anos que eu não ando, mas eu sei. Mas você não esqueceu. Por que andar de bicicleta você não esquece? E outras coisas você esqueceu? Porque foi a maneira que você aprendeu.
foi a maneira que você aprendeu. Como você inseriu isso no teu cérebro. Tá certo que aí eu estou falando do psicomotor, mas a regra é a mesma, o princípio é o mesmo. Psicomotor, sinestésico. Você aprendeu a andar, você andou na bicicleta, você se equilibrou. Você não esquece isso. Você pode perder a perícia, não ter a mesma perícia, a mesma palavra, você não esqueceu. Então, a mesma coisa, entendeu? Na parte cognitiva. São coisas diferentes, mas o princípio é o mesmo. Eu lembro de coisas, entendeu? De 20, 30 anos atrás. Tem coisa que eu não lembro. Mas por que tem coisa que eu lembro ou tem coisa que eu não lembro? Técnica de memorização. Tá bom? Qual o melhor meio para memorizar? É visual, auditivo ou sinestésico? Quem se arrisca a responder? Ninguém? Acho que depende de cada um, né? Não! Mas Não! Não? Os três. Ô, Jô. É necessário Ô, ter Jô. os três, né? Ô, Jô, você Mas acertou. o melhor mesmo. Jô, você acertou. O melhor tipo é... Se eu sou visual, a melhor maneira é visualmente. Você acertou, Jô. Mas eu faço uma ressalva. Não pode ficar só nisso. Sim, é necessário os três, né? Isso. As três formas. Então, eu não gosto dessa pergunta. Qual é o melhor meio? Os três. O aluno, às vezes, professor, o aluno fala para mim, eu sou visual, eu sou auditivo, eu sou sinestésico. Não sei, não quero saber, tem rádio, quem sabe. Você vai ter que aprender dos três modos. Você entendeu? Se você tem uma facilidade de aprender de uma determinada maneira, explore essa maneira, explore. Mas não fique só nela. Não fique só nela. Tá? Para que você possa aprender das três maneiras. Tá ok? Aí eu estou caminhando para o meu final. Tá? Oratória, essa concepção que eu estou ensinando para vocês, serve no meu curso de oratória, no meu curso de técnicas de ensino e provas e concursos. Tá? Então, para professores e para o curso totalmente online. Tá ok? O link dos meus cursos estão na descrição desse vídeo. Eu vou gravar e deixar aqui no meu canal do YouTube. Tá? E no meu curso, olha o que eu aprendo. Desculpa, olha o que eu ensino. Técnicas didáticas, técnicas de avaliação, oratória pedagógica, objetivos educacionais, múltiplas inteligências, estilos de aprendizagem, temperamento, o que é um aluno fleumático, o que é um aluno melancólico, o que é um aluno colérico, tudo isso eu ensino. Olha só quantas coisas vocês vão aprender, ok? Se vocês quiserem aprender mais coisas, só um pouquinho que eu estou concluindo, já passo a palavra. No canal do YouTube, Professor Calazans, eu tenho várias aulas gratuitas. Se vocês quiserem saber mais informações sobre os meus cursos, está aqui o meu e-mail e o meu Zap, tá bom? A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Jô, você quer fazer pergunta? Pode fazer. Não, era naquele slide lá que apareceu. Cada tópico ali era um curso diferente? Oi? Volta o slide, por favor. Aqui. São cursos diferentes? Não, na realidade, vamos lá. Para professores, tá? Para professores e provas e concurso, o curso tem todos esses módulos. Tem quais são as técnicas didáticas, qual é o sistema de avaliação, oratória pedagógica, estilos de aprendizagem que eu vi aqui agora, a gente estuda com muito mais profundidade, temperamentos na educação, tá? Às vezes a pessoa... Eu tenho um diretor da ANAC que quis fazer só objetivo. Então, você pode fazer um módulo separadamente. O ideal é fazer todos. Mas não, cara, às vezes eu quero fazer temperamentos na educação. O que é um colérico? O que é um... Se você quiser fazer um módulo separadamente, não tem problema. Entendeu?